Porção diária de espiritualidade. E o tema de hoje será: Encontre o verdadeiro tesouro. O versículo principal dessa meditação diz o seguinte: Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Martin Luther King certa vez disse: Quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. A vida aqui na Terra precisa ser vivida com propósito, com objetivo e legado. Aprendemos isso através do apóstolo Paulo, que disse em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15: Por vocês, de boa obra me desgastarei e gastarei tudo o que tenho, embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Paulo se preocupou em honrar tudo o Senhor Jesus através dos ensinamentos, da pregação da palavra de Deus, do auxílio ao próximo, entre outros exemplos que somam quase 17 mil quilômetros de viagem. Lembrando que estamos falando de cerca de 2.000 anos atrás, cujos meios de transporte e estradas não são os mesmos de hoje. E Paulo persistiu, mesmo sem ter o retorno esperado, ou ainda quando foi abandonado por seus cooperadores de ministério, que está ali registrado, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, quando ele disse: Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida, e foi para Tessalônica. Porém, nada disso foi um impedimento que fez Paulo recuar. Pelo contrário, ele lutou até o fim. Veja o que Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Esta conhecida frase antecedeu a sua morte. O apóstolo Paulo foi decapitado no ano de 64. Como o apóstolo Paulo suportou uma morte desta e como ele conseguiu viver depois de tantos açoites, prisões, muitas vezes sem recursos e uma série de abandonos? A resposta está no fato de que Paulo encontrou o seu verdadeiro tesouro. Veja o que disse o Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 21, que diz: Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O verdadeiro tesouro chama Jesus Cristo. Quem coloca o seu coração nele e vive para ele, terá uma vida de propósito, objetivo e legado, como aconteceu com o apóstolo Paulo. E você? Já encontrou o seu verdadeiro tesouro? Você sabe quem é Jesus Cristo. Deus te abençoe.